Então, hoje a gente vai começar o nosso ciclo 3 para a terceira VA. Se vocês olharem no calendário, a gente vai ter 4 aulas até a próxima prova. Então, nessas 4 aulas até a próxima prova, a gente vai trabalhar com transferência de calor. Então, hoje a gente vai começar vendo os mecanismos de transferência de calor, principalmente transferência de calor por condução. Na aula que vem, a gente ainda trabalha com condução. Talvez na próxima aula, a gente já consiga entrar em convecção, depois radiação e no fim a gente vai fazer só uma aula de exercícios, como a gente está fazendo de praxe, tá bom? Então, esses mecanismos de transferência de calor vai ser o assunto para a nossa terceira VA. Então, são todas as formas que a gente tem para transferir o calor. Primeira coisa que vocês têm que saber é o que é o calor. Quando a gente fala em calor, o calor é uma grandeza que ele tem uma definição, que é a energia em trânsito provocada por meio de um gradiente de temperatura. Essa definição de calor mostra que essa grandeza aqui, o calor, ele não é um valor constante, ele é um valor que ele está em fluxo. Então, é um fluxo que vai existir, é uma troca, uma movimentação que existe quando a gente tem um gradiente de temperatura. O que é esse gradiente de temperatura? Lá do cálculo, vocês devem lembrar que quando a gente fala em gradiente, a gente vai ter uma variação. Então, só existe calor quando a gente tem variação de temperatura. Se não existe variação de temperatura, não existe calor. Vai existir o quê? Vai existir temperatura, que ela é mais quente ou mais fria, mas o calor é esse fluxo em movimento, vai ser essa temperatura que ela vai estar em movimento. É uma forma de energia, então o calor é uma forma de energia e ela é transmitida espontaneamente sempre que existe essa diferença de temperatura. Então a gente não precisa de nenhum outro tipo de energia para fazer com que isso aconteça, com que essa troca aconteça. Ela acontece espontaneamente devido a essa diferença de temperatura. Lembra quando vocês viram antigamente, lá no ensino médio, que quando a gente tinha uma temperatura T1 e uma temperatura T2, se T1 era mais quente que T2, quando a gente juntava as duas aqui, T1 ia resfriar, T2 ia aquecer, até que as duas entrassem em equilíbrio térmico, até que as duas ficassem numa mesma temperatura chamada T. Essa temperatura T ela era menor do que T1 e maior do que T2. Lembram de ver isso aqui lá no ensino médio? Sim. É basicamente isso que a gente vai ver, só que a gente vai estudar a maneira como acontece essa transferência de calor. Porque quando eu tenho essa movimentação, essa temperatura, esse gradiente de temperatura, essa transferência de calor aqui, esse fluxo de calor, é que a gente vai determinar. A gente chama ele de Qzinho, que é minúsculo, e ele é chamado fluxo de calor. Então, nós não precisamos de corpos para que tenhamos, de dois corpos, de corpos não, de dois corpos para que exista essa transferência de calor. Porque dentro de um mesmo corpo pode acontecer essa transferência. Como, por exemplo, quando a gente pega uma colher de metal e vai essa colher de alumínio e coloca lá dentro da panela. A gente colocou a colher lá dentro, o cabo dela vai começar a aquecer. Existiam dois corpos? Não. O calor ele fluiu de dentro daquela colher de alumínio até o seu cabo. Então, a transferência de calor ela não precisa de dois corpos para acontecer. A única coisa que ela precisa é de um gradiente de temperatura, de uma diferença de temperatura entre a região que vai acontecer a transferência de calor. Então, quando a gente fala em transferência de calor, nós estamos tentando definir como que ocorre essa variação de temperatura. Como que o calor ele vai se propagar e qual que vai ser a taxa que vai acontecer essa propagação de calor. Porque pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Então, tudo isso depende do gradiente de temperatura. A diferença que a gente tem principal entre a termodinâmica e a transferência de calor, porque lá em termodinâmica, nós estudamos essa movimentação do calor. A única diferença é que lá esse calor ele entra em equilíbrio. A partir do momento em que as temperaturas entram em equilíbrio, a gente começa
a trabalhar com a termodinâmica. A transferência de calor, não, a gente quer determinar esse fluxo, o valor do fluxo de calor. Então, a gente não tem um sistema em equilíbrio, a gente tem um sistema em constante movimentação, tá bom? Essa transferência de calor, ela ocorre a partir de mecanismos. São mecanismos que existem que fazem com que o calor seja transferido de um ponto até outro. São 3 mecanismos de transferência de calor. Um é chamado condução, o outro é chamado convecção e o último é chamado de radiação. São os 3 mecanismos de transferência de calor. Cada mecanismo ocorre de uma maneira diferente, então cada um vai ter uma maneira diferente de se comportar. E cada um a gente vai ter uma maneira diferente de determinar a sua quantia, de determinar a sua taxa de propagação de calor. Então, nem sempre esses mecanismos de transferência de calor, eles vão existir separadamente. Na maioria das vezes, a gente tem os 3 mecanismos agindo no mesmo objeto, no mesmo plano, na mesma parede. O que a gente faz, então? A gente normalmente faz com que a gente elimine o menor, o que tenha menor variação, o que vai causar menor variação de calor, e utiliza os 2 maiores. Porque alguns, a radiação vai ser maior do que a condução, em outros eu tenho convecção maior do que a condução, e a radiação ali mais ou menos igual. Então, todos os 3 mecanismos, eles podem existir ao mesmo tempo, tá bom? Então, não é eliminatório. Se aqui existe condução, não vai existir convecção. Não, todos os 3 mecanismos, eles podem acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, o exemplo clássico que a gente tem aqui. Nós temos a radiação aqui que vai acontecer da fogueira até a panela, a radiação do calor. E aí, esse calor, ele chega aqui na água. Só que o que acontece na água? A gente sabe o quê? Que quando a água está quente, essa água ela vai começar a subir. Aí ela esfria, porque aqui em cima está mais fria, ela vai descer, assim como o ar, porque todo fluido acontece isso. Então, o frio vai descer, o quente vai subir. Isso formam as correntes de convecção, e tem a troca de calor aqui por convecção. Só que a minha panela está esquentando aqui em contato com fogo de radiação. Mas esse calor está sendo transmitido aqui na panela até chegar na minha mão por condução. Então, existem os 3 tipos de mecanismos de transferência de calor no mesmo ambiente, no mesmo objeto, tá bom? Então, os 3 tipos de mecanismos de calor, eles vão existir. Mas cada um, ele ocorre de maneira diferente do outro. Então, o que é a condução? A gente fala que condução é a transferência de calor quando existe gradiente de temperatura no meio estacionário, sólido ou fluido. Então, a condução, para que ela aconteça, eu preciso de um meio estacionário. Então, ela tem que acontecer em um corpo ou em um fluido. Normalmente, a condução ela se dá mais em sólidos, mas em fluidos também pode acontecer a condução, tá bom? Então, quando eu tenho uma barra metálica, uma panela que está esquentando, quando eu encosto numa parede que ela está aquecida, quando o calor passa de dentro da parede para fora da parede através daqueles tijolos ou da madeira, isso a gente fala de transferência de calor por condução. Eu preciso de um meio material. Meio estacionário é como se fosse um meio material. Eu preciso de algo que tenha partículas ali para que aconteça essa condução de calor. A convecção, ela não precisa do meio estacionário. Ela vai acontecer em fluidos. Na maioria das vezes, essa convecção ela vai acontecer entre uma superfície e um fluido. Então, a convecção, ela acontece na maioria das vezes no escoamento de fluidos e é um transportador de energia que vai transferir da parede do objeto para o fluido. Seja da parede do objeto a uma parede para o ar que está circulando, seja da parede de uma chaleira para a água que está fervendo ali dentro. No caso da Coca-Cola, quando a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem a Coca-Cola gelada. E aí vocês já viram que forma aquela películazinha, tipo um gelo na Coca-Cola? Aquilo lá se dá devido à convecção, porque a parede está muito fria
E o ar que circula é um fluido que está mais quente. Então, vai acontecer uma transferência de calor do ar para a parede da minha garrafa de Coca-Cola, que vai ser uma convecção. Então, a convecção ela é sempre de uma parede ou de uma superfície para um fluido, tá bom? Essa convecção eu não coloquei aqui, mas quando a gente for falar de convecção na próxima aula vai ficar um pouco mais claro. A convecção ela pode ser natural ou forçada. Quando que a gente tem uma convecção natural? Quando acontecem as correntes de marés, e a convecção forçada é quando a gente tem que inserir energia no sistema para que aconteça essa troca de calor por convecção, como, por exemplo, um ventilador. Então, o ventilador ele vai fazer com que haja troca de calor por convecção, só que o calor ali ele vai acontecer devido a uma energia que foi colocada no sistema para aumentar a velocidade daquele ar, ok? A radiação é um tipo de mecanismo de transferência de calor que ele não precisa de meio material. Então, a radiação ela é um processo eletromagnético e independe do meio. É o único tipo de transferência de calor que pode acontecer no vácuo. No vácuo eu tenho transferência de calor? Tenho, por radiação. Então, a radiação ela não precisa de um meio material. Vai existir sempre que a gente tem diferença de temperatura entre dois corpos, independente da distância entre esses corpos, onde esses corpos estão, o que vai variar é aquele fluxo de calor que está sendo trocado. Todo corpo ele vai produzir uma certa radiação, que é essa onda eletromagnética que vai sair do corpo, tá bom? Nós estamos produzindo radiação. Então, essa transferência de calor por radiação, ela independe do meio que o corpo se encontra. E a primeira que a gente vai ver, que a gente vai começar a estudar, é aquela que a gente chamou de condução, que a gente precisa de um meio material, um meio estacionário. Então, a condução, ela vai ser o modo de transferência de calor em que existe troca de energia de uma região de maior temperatura para uma de menor temperatura. Então, eu vou ter que ter uma variação de temperatura aqui, um gradiente de temperatura. Esse gradiente de temperatura vai ser influenciado pelo movimento cinético dos impactos das moléculas dentro daquele meio estacionário, ou no caso de um fluido, e vai fazer com que haja aquela troca de calor, com que haja aquele movimento, aquele fluxo de calor ali. É um processo que é predominante nos sólidos, porque existe um menor espaço interatômico, mas que também pode acontecer nos líquidos e nos gases. Então, é bem menor intensidade nos líquidos e nos gases do que nos sólidos, tá bom? Então, na maioria das vezes, a gente considera que a condução ela vai acontecer em apenas elementos sólidos. Na condução, a taxa de transferência de calor ela é determinada pela lei de Fourier. Essa lei de Fourier ela fala que a taxa de transferência de calor é proporcional à variação da temperatura por unidade diária. Então, a gente vai pegar o que é essa taxa de... por unidade diária, não, falei errado. A taxa de transferência de calor por unidade diária, que é proporcional à variação de temperatura. Então, Qzinho é o que a gente vai chamar de fluxo de calor. O fluxo de calor, essa aqui é a lei de Fourier, é igual a menos Ka diferencial de T em relação a X, dt dx. Então, o que é esse Ka? Ka é uma constante que daqui a pouco a gente vai ver o que é. O A vai ser a área da seção onde está acontecendo a transferência de calor. E esse dt dx é o que a gente chama de gradiente de temperatura, ou ainda variação da temperatura. Quando nós pegamos o fluxo de calor sobre a área, ele é proporcional a essa variação de temperatura, tá bom? Essa lei de Fourier ela foi desenvolvida observando alguns fenômenos da natureza. Então, é uma lei que ela foi baseada em experimentos. Como assim? Então, imaginemos, por exemplo, uma barra metálica. Essa barra metálica ela foi isolada termicamente, essas laterais aqui, sendo que as únicas áreas que estão tendo aquecimento é essa área 1
e essa área 2 do lado de cá. Então, essa temperatura 1, suponhamos que ela é maior do que T2. Eu estou aquecendo essa ponta da minha barra metálica. O que vai acontecer? Essa parte aqui, ela não está aquecida. Vai acontecer que essa temperatura, por existir esse gradiente de temperatura aqui, um fluxo de calor vai passar por dentro dessa barra, pelas partículas dessa barra metálica, até fazer com que essa temperatura ela fique mais próxima dessa aqui. Então, a gente vai ter uma difusão desse calor, vai ter um fluxo de calor acontecendo por ali. Esse fluxo de calor, ele vai depender de quê? Da área por onde passa o calor, então da área perpendicular ao fluxo de calor. O fluxo de calor está indo nessa direção aqui. Então, a área perpendicular, a área aqui da minha placa metálica. Vai depender da variação de temperatura. Então, quanto maior for a variação da minha temperatura, maior vai ser o fluxo de calor. E vai depender da distância que eu tenho entre as duas áreas, entre os dois pontos de temperatura. Quanto maior a distância, menor o meu fluxo de calor. E é isso que a lei de Fourier diz. Então, ela diz o quê? Que aquele fluxo de calor sobre a área, é como se a gente tirasse a área daqui, vai ser proporcional à variação de temperatura. Ou ainda, o fluxo de calor é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área, maior o fluxo de calor. O fluxo de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor. E o fluxo de calor, ele vai ser inversamente proporcional a essa distância entre as duas temperaturas. Porque quanto menor a minha distância, maior o fluxo de calor, tá bom? Isso é a proporção, mas qual que é a constante de proporcionalidade? A constante de proporcionalidade a gente chama de condutividade térmica do material, que é chamada de K. Então, a proporcionalidade vem dessa constante que é chamada de condutividade térmica. A condutividade térmica ela vai depender de cada material. Então, a quantidade de calor que é transferida por condução na unidade de tempo em um material, a gente consegue determinar pela lei de Fourier. Quando a gente pega essa lei de Fourier e aplica naquela placa metálica, a gente consegue chegar nessas definições aqui, que o fluxo de calor é igual a menos Ka dt dx. Por que dt dx aqui esse menos? Porque o menos vem se a minha temperatura, eu vou fazer T1 menos T2 e X1 menos X2. X1 é o ponto inicial, X2 é o ponto final. Então, vamos colocar que aqui é 0 até 2 metros. Isso aqui estaria um número negativo. T1 menos T2, se T1 é maior, que o fluxo de calor sempre vai do mais quente para o mais frio, o que vai acontecer? Eu teria um fluxo de calor aqui negativo. Para que o meu fluxo de calor seja sempre positivo, a gente coloca esse menuzinho aqui. Em função de derivadas, tá bom? Quando a gente tem derivadas. Dá para aproximar isso sem ter que fazer uma derivada? Dá. A gente tem a parede plana. Então, quando eu tenho uma parede plana, que daqui a pouco a gente vai ter, vai chegar lá, a gente pode falar que K, que é igual a Ka, delta T sobre a L. L vai ser a espessura da minha parede, que seria essa distância dx, e delta T é o gradiente de temperatura, a temperatura maior menos a temperatura menor. Com isso, a gente vai eliminar o sinal de menos aqui da nossa equação, tá bom? Então, o que é cada termo? O Q é o fluxo de calor por condução, esse Qzinho aqui. Fluxo de calor por condução, que ele pode ser medido em quilocaloria por hora. Então, o fluxo de calor no sistema métrico em quilocaloria por hora, ou ainda no sistema internacional, ele pode ser medido por watt. Watt é joule por segundo, então ele é quilocaloria por hora ou somente watt, tá bom? O K é a condutividade térmica do material. A
vai ser a área da seção através do qual o calor vai fluir, e essa área é medida perpendicularmente à direção do fluxo de calor. Então, primeiramente, a gente tem que definir qual que é a direção do fluxo de calor, para depois determinar qual que vai ser a área associada a esse fluxo de calor. E dt dx é a razão da variação de temperatura com a distância na direção x do fluxo de calor. A razão do sinal de menos eu já expliquei para vocês, mas eu coloquei aqui para que vocês possam estudar depois sem ter que se desesperar. O fator de proporcionalidade K, que é aquela condutividade térmica, ele depende de cada material. Então, cada material ele vai ter essa propriedade. E ele vai dizer o quê? Se é mais fácil ou se é mais difícil aquele material conduzir o calor. Quanto maior a condutividade térmica, mais fácil vai ser do calor passar por aquele material. Mais condutor de calor ele vai ser. Quanto menor o valor de K, mais isolante o material vai ser. Menos calor ele vai conseguir transferir. Então, o K, que é a condutividade térmica, a unidade dele é quilocaloria por hora metro grau Celsius. Então, a unidade quilocaloria hora metro grau Celsius, ou ainda no sistema internacional, o Watt por metro Kelvin, tá bom? Então, lembrando, se tiver em quilocaloria hora metro grau Celsius, trabalhar com grau Celsius. Se tiver em Kelvin, trabalhar com Kelvin, ok? Quando o valor de K é muito elevado, o material é condutor térmico, e quando o K é pequeno, o material é isolante térmico. Os exemplos que a gente tem de condutividade térmica, para vocês verem, a gente tem a prata, que é 410 watts por metro Kelvin, o mármore é 2,08 watts por metro Kelvin, a água 0,556, o cobre 385, a lã de vidro 0,038 e o ar 0,024 watts por metro Kelvin. Então, cada material ele vai apresentar um valor de condutividade térmica e isso vai influenciar na condução. Porque, como a gente viu, o fluxo de calor ele vai ser K vezes A vezes dt dx. Então, se eu aumento a condutividade térmica do material, eu vou aumentar também o meu fluxo de calor, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Um equipamento condicionador de ar deve manter uma sala de 15 metros de comprimento, 6 metros de largura e 3 metros de altura a 22 graus Celsius. As paredes da sala, de 25 centímetros de espessura, são feitas de tijolos com condutividade térmica de 0,14 quilocaloria-hora metro grau Celsius. E a área das janelas são consideradas desprezíveis. A face externa das paredes pode estar até 40 graus Celsius em um dia de verão. Desprezando a troca de calor pelo piso e teto, que estão bem isolados, determine o calor a ser extraído da sala pelo ar-condicionado em HP, dado que 1 HP é 641,2 quilocaloria por hora. Então, nós temos uma sala que ela tem 3 por 6 por 15 de comprimento, e a gente quer saber quanto de calor qual que é o fluxo de calor que existe nessa sala. A gente sabe o quê? Que o fluxo de calor vai ser igual a K vezes A vezes dt dx. Quais são as informações que a gente precisa? Da condutividade térmica, qual que é o material? O material é o tijolo e a condutividade térmica foi dada que é 0,14 quilocalorias por hora metro grau Celsius. Nós precisamos saber a área. Qual que é a área que vai sair o calor? Então, a primeira coisa que fala é para a gente desprezar o teto e o piso. Então, a gente vai desprezar o teto e o piso da sala e vai desprezar as janelas, como se não existissem janelas. Então, o que a gente vai ter? A área que vai acontecer a troca de calor vai ser duas áreas 3 por 6. Então, eu tenho essa área da frente e a área do fundo. Então, 2 vezes essa área por 3 por 6 metros, mais duas áreas, que são essas aqui, uma de um lado, outra do outro,
duas áreas de 3 por 15. Então, esse lado de cá e esse lado de cá. São as 4 paredes que vão existir a transferência de calor. Se a gente determinar esse valor dessa área aqui, a gente vai achar que é quanto? 3 vezes 6 vezes 2, mais 2 vezes 3 vezes 15. 126 metros quadrados. Porque está tudo em metro. O que falta determinar? DT. DT é a variação de temperatura. Temperatura maior menos temperatura menor. DT vai ser igual a 40 menos 22. 40 menos 22, a gente sabe que é quanto? 18. E a gente precisa achar o DX. DX vai ser a distância que a gente vai ter entre as duas temperaturas, que é a espessura do meu tijolo, que é 0,25 metros. Então, eu tenho todas as informações que eu preciso. O fluxo de calor vai ser igual a 0,14